Toda vez que você for ler a Bíblia, você precisa ter um caderno junto contigo para que você possa fazer as anotações necessárias daquele texto que você leu. Dessa forma você consegue extrair da sua leitura todos os ensinamentos, todos os insights que a palavra de Deus comunicou a você. Então, ler a Bíblia não é simplesmente ler como um livro corrido ou como uma história qualquer. Você precisa realmente ler, refletindo naquilo que está escrito e anotar, apontar tudo aquilo que você aprendeu. Então, esse foi um hábito que eu trouxe para mim. Às vezes eu pego a Bíblia, eu pego diferentes marca-textos, também destaco com diferentes cores, que é uma forma que eu uso para massificar e interiorizar a palavra de Deus no meu coração. Eu queria compartilhar o que eu aprendi lendo 2 Crônicas, no capítulo 14, 15 e 16, que nada mais é do que a história do rei Asa. E dali a gente pode tirar muitas lições. São princípios que a Bíblia nos mostra desde Gênesis até Apocalipse. São princípios que não mudam. É isso que faz a Bíblia ser tão perfeita, porque ela não se contradiz. Os princípios que estão ali em cada livro, eles se comunicam do início até o fim. E isso a gente pode extrair, anotar e colocar em prática nas nossas vidas, porque isso vai nos dar uma vida plena para que a gente possa ter sucesso. Mas não é o sucesso que você está acostumado a ouvir, não é o sucesso que o mundo dá, é o sucesso de viver intimamente ligado a Deus. Então acompanha comigo a partir de agora todos os princípios que eu anotei lendo a história do rei Asa, rei de Judá, que está relatado lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 14, 15 e 16. A primeira coisa que eu anotei, que ministrou muito no meu coração, foi que Deus dá descanso e paz para aqueles que andam em seus caminhos. Isso foi algo que eu tive que anotar, porque em momentos que a gente está com dificuldades, em momentos que a gente está passando por indecisões, tentando fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito, às vezes a gente não tem descanso, a gente fica inquieto, a gente fica num estado de ansiedade, mas Deus nos convida a simplesmente andar em seus caminhos, andar nos seus princípios, nos seus mandamentos, e Ele vai nos dar descanso. Jesus fala isso quando ele fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então, ande nos caminhos de Deus. O segundo ponto que eu notei foi que Deus dá vitórias e abençoa aqueles que o clamam e confiam as batalhas. Ele mostra a sua força quando estamos fracos. Por que Deus mostra a sua força quando estamos fracos? É justamente para mostrar que a gente sem Ele não consegue. Nós não conseguimos vencer as batalhas desse mundo. Nós não conseguimos vencer o pecado. Nós não conseguimos vencer as afrontas, as provações, sem Ele estar ao nosso lado. Para a gente poder exercitar a nossa fé. Quando eu coloco a minha fé de que Deus vai mostrar sua força quando a gente está fraco, eu tenho descanso. Veja como uma coisa está relacionada à outra. Nós precisamos ser totalmente dependentes dele. A força do nosso braço não pode resolver nada. O terceiro ponto que eu notei foi que Deus se agrada quando o buscamos de todo o coração. Ele abre janelas dos céus sobre nós. Quantas vezes você já ouviu que Deus está com os ouvidos abertos para aqueles que o buscam de todo o coração, para aqueles que estão com o coração quebrantado? É nesse momento que Ele olha para o interior do seu coração, que Ele sonda, que Ele te sonda e que Ele sabe que você está quebrantado, que Ele sabe que você está se rendendo a Ele. E Ele vai te ouvir, Ele vai atender, Ele vai abrir janelas do céu para você e vai atender o seu chamado. Então confie em Deus de todo o seu coração, realmente entregue seu coração, clame Ele quando você precisar, clame Ele quando você estiver no fundo do poço, porque eu tenho certeza que Ele vai te ouvir, Ele vai te abençoar. Isso é palavra de Deus, isso é bíblico. E eu já vivi isso, muita gente já viveu isso. Viva isso também ao lado de Deus. O quarto ponto foi que o rei Asa buscou e consagrou o seu reino a Deus. E em troca, como recompensa, ele recebeu paz, bênçãos e descanso. O rei Asa, quando assumiu seu reinado, ele buscou a Deus, eliminando tudo aquilo que desagradava, tudo aquilo que era contra os seus mandamentos. Consagrou. O que é consagrar? É você pegar algo, entregar nas mãos de Deus e falar: Senhor, isso aqui é teu, isso aqui está separado para ti, isso aqui pertence a ti, somente a ti. Você está consagrando algo para Deus, você está separando. Então ele consagrou o reino a Deus, voltou a seguir os seus mandamentos, voltou a seguir os seus princípios e como recompensa ele recebeu paz, bênçãos e descanso. O outro ponto que eu notei foi: não confiemos em nossa própria força, mas entreguemos tudo nas mãos do Pai e precisamos confiar
Toda vez que você entrega algo na mão de Deus, você precisa confiar, porque senão você não entregou de verdade. Quando você diz que entregou nas mãos de Deus, mas você ainda continua tentando fazer do seu jeito, você continua tentando fazer justiça, às vezes com suas próprias mãos, é sinal que você ainda não confiou totalmente. E foi justamente o que o rei Asa fez quando ele ia para a guerra. A primeira coisa que ele fazia era entregar aquela guerra, aquela batalha nas mãos de Deus. E Deus falava, vai naquela batalha, vai naquela guerra que eu vou dar vitória para vocês. O sexto ponto foi que Deus encheu de bênçãos e riquezas os reis que o buscavam e obedeciam suas leis. Então perceba que Deus prospera e enriquece da forma que Ele quiser aqueles que o buscam, aqueles que consagram os seus caminhos a Ele. Em alguns casos, Deus encheu ele de bênçãos de forma que o povo pudesse viver com alegria, com abundância e sem mendigar e sem correr atrás dos povos vizinhos, porque aquele era o povo escolhido por Deus. E nós, eu e você que acreditamos em Jesus Cristo, nós somos povos escolhidos de Deus e podemos viver com abundância, com riqueza, com prosperidade, independente de qualquer situação. O próximo ponto foi que Deus não se agrada que seus filhos façam acordo com ímpios. Primeiro de tudo, o que são ímpios? Uma pessoa ímpia é aquela que ela tem prazer de viver no pecado. É aquela pessoa que faz a maldade de propósito. Ela faz a maldade intencionalmente. Diferente da pessoa pecadora, que somos todos nós somos pecadores. Mas agora a pessoa ímpia, ela tem prazer no pecado e ela tem prazer na maldade. E Deus não quer que eu e você façamos alianças com esse tipo de pessoa. Perceba que aliança é uma palavra forte. Aliança significa união, significa relação, andar de mãos dadas, falando de uma forma mais metafórica. Deus não quer que façamos aliança com ímpios, porque isso pode desagradar a Deus e pode nos prejudicar, principalmente. O próximo ponto foi que os planos que o homem faz que não estão de acordo com a vontade de Deus fracassam. Se você é um filho de Deus, você precisa orar a Deus, consagrar todos os seus planos. Você precisa entender se o plano, se aquilo que você está traçando está realmente alinhado com a vontade de Deus, está realmente alinhado com o tempo da vida que você está vivendo, para a situação, se é a hora de você parar ou avançar ou retroceder. Porque se você fizer os seus planos sem estar alinhado com a vontade de Deus, ele vai fracassar e você vai perder tempo, você vai se frustrar. Então, antes de colocar um plano em prática, busque se é da vontade de Deus. Busque se isso está realmente alinhado com os seus princípios. E o último ponto que eu anotei dessa leitura foi que a verdadeira consagração, ela vem do coração. Ela não vem por obras. Ou seja, a verdadeira consagração, ela não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. A verdadeira consagração, ela não vem do exterior, ela vem de dentro para fora. Primeiro, você precisa mudar o seu coração. Você precisa alinhar o seu coração com a vontade de Deus. A manifestação externa, ela será consequência. Então não tente inverter. Não tente parecer primeiro e depois ser. Seja e depois pareça. Não tente barganhar com Deus com as suas obras, porque as suas obras para Deus não tem significado nenhum. Você primeiro precisa consagrar o seu coração para depois fazer boas obras. As suas boas obras vai mostrar a luz que você tem para o mundo, vão ajudar você a servir o seu próximo, ajudar a servir o seu irmão. Então esses são princípios que faz muita diferença no meu dia a dia, faz muita diferença na minha caminhada, e eu deixo ele sempre anotado aqui no meu caderno, porque eu sempre abro e eu sempre releio, porque faz muita diferença. E esses princípios estão escritos na Bíblia inteira. Toda vez que você for ler a Bíblia, você vai encontrar algo relacionado com esses princípios. Então eu espero que eu tenha ajudado você, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui comigo. Eu peço que você se inscreva no canal e vamos junto compartilhar essa mensagem, essa palavra de Deus com mais pessoas.